Olá você, tudo bem? Eu sou Isaías Souza e neste momento eu entrei aqui de forma extraordinária para fazer um vídeo para dois canais do YouTube. Para o Empírico Podcast, que tem como slogan Aqui Você Tem Experiência, e para a TV Zazar Brasil. Então você pode nos seguir aí via YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seus comentários neste vídeo. E o motivo pelo qual entrei aqui de forma extraordinária é porque hoje, nos principais portais de notícias, saiu a informação do falecimento do Daniel Mastral. Muitas pessoas conhecem ele tem bastante seguidores. E para você que não conhece, eu vou dar aqui algumas informações, tá? Muito importantes para você entender o motivo da nossa entrada aqui neste momento, tá? Então, o que aconteceu? O corpo dele foi encontrado caído em uma mata na cidade de Barueri, que faz parte da região metropolitana de São Paulo. E é interessante porque ele tem um nome meio que assim, parecendo um nome, parecendo não, na verdade um nome artístico. E o nome dele era Marcelo Agostinho Ferreira, mas eles teve a notoriedade como Daniel Mastral. E ele alcançou a fama depois que ele escreveu o livro Filho do Fogo. Ele faleceu, portanto, com 57 anos, como eu disse, em Barueri, em São Paulo. O Daniel Mastral, ele ficou conhecido como um ex-satanista. E ele deixando essas atitudes dele, essas ações dele, ele então vai para a igreja evangélica. E eu queria dar para vocês aqui algumas informações a respeito do assunto e peço a você para que evite que menores de 18 anos tenham acesso a este vídeo, a essa informação, porque ele trata de assuntos importantes como a depressão e também o suicídio, né? E pode ser um gatilho para algumas pessoas. Então, desta forma, eu peço a você que tenha aí esta sabedoria de evitar que este conteúdo chegue a pessoas não devidas, eu falo abertamente, pessoas menores, tá? Como eu disse para vocês, ele foi encontrado em uma mata lá na região metropolitana de Belo Horizonte, e isso aconteceu na noite deste último domingo, dia 4 de agosto. O Daniel, ele então alcança o sucesso como escritor de alguns livros e ele apresentava um ferimento na cabeça. E a Polícia Civil de São Paulo afirma que os moradores da região, eles escutaram um barulho, um estampido, né? E um forte som de explosão, e dessa forma o local precisou ser reservado para as primeiras investigações. Mas você me pergunta, quem foi Daniel Mastral? Eu já disse para vocês que ele ficou famoso ao escrever o livro Filho do Fogo. E ele se denominava abertamente como um ex-satanista. Ele tinha nas suas redes sociais quase 800 mil seguidores. Quase 800 mil seguidores, e ele se apresentava nas suas redes sociais como teólogo. Então, ele afirmou em uma entrevista ter abandonado o satanismo porque ele foi instruído a fazer sacrifício humano. E ele disse que não teria coragem de fazer isso, mas lhe foi exigido para que ele então pudesse subir na hierarquia dessa seita pagã. Se porventura vocês ouvirem aí alguns barulhos, alguns ruídos, não tem nada a ver com o assunto tratado aqui. É o meu gatinho aqui, o Peter, ou o Fred, o outro gato, que de vez em quando eles soltam um miado, mas é a forma que eles têm de interagir com os seres humanos.
Então, o que que acontece? Ele disse que não teria sangue frio, condições emocionais, a coragem para exercer tal ato. E ele falou que é, não seria capaz de matar nem um passarinho ou qualquer tipo de animal, e tampouco, então, matar uma criança, né, para fazer esses rituais. Tem outras informações aqui importantes e eu estou agora usando algumas referências aqui do que foi escrito a respeito do Daniel Mastral. Então, eu já falei para vocês que o boletim da Polícia Civil de São Paulo entende que ocorreu um suicídio. Porém, o que que acontece? Isso está sendo investigado, né? Está sendo investigado porque precisa ser apurado. Até porque ele já vinha sinalizando algumas ameaças, algumas perseguições, alguma coisa nesse sentido. Eu vou trazer para vocês aqui outras informações, e essas informações você encontrará tanto no canal do Empírico Podcast, como também no canal da TV Zazar Brasil. E essas informações dão conta de que ele, ao participar de vários podcasts, ele começou a contar a sua experiência para o público, né? E ele também fala da sua conversão para o mundo evangélico. Foi quando ele encontrou paz, até porque ele sempre foi ensinado a seguir o satanismo. E aí o que que acontece? Ele sempre foi ameaçado de que se ele não seguisse, ele iria morrer. Ele negou, por algumas ocasiões, ter participado de sacrifícios humanos, tanto é que ele é, afirmou que não teria coragem, como eu já falei para vocês, e foi por isso, então, que ele foi para o mundo evangélico. É importante também dizer que ele experimentou algumas perdas na família, ele também experimentou um outro casamento nesse sentido. Enfim, é uma vida conturbada, uma vida perturbada, uma vida dedicada a coisas que não são coisas legais, digamos assim, né? O meu Fredão, o meu gato, continua interagindo aqui no vídeo, mas isso não tem problema. Nós estamos entrando aqui de forma extraordinária. E algumas coisas também que o Daniel Mastral ele fazia algumas previsões a respeito do fim do mundo, e essas previsões dele sempre trouxe muito medo para as pessoas. Ele revelou que ele estava sendo, como eu falei para vocês, ameaçado pelas pessoas da antiga crença dele. E aí ficou aquelas controvérsias, né? Por exemplo, ele se tornou evangélico realmente, ele se converteu. As pessoas especulam muito a vida do outro, né? Isso aí é algo que a gente sempre trabalha nesse sentido, e até é normal. Mas, assim, o camarada, ele se intitulava evangélico e não faz muito sentido haver, então, questionamentos a respeito deste assunto, né? Ele que saberia, então, dizer a sua crença, e cada um fala aí aquilo que pensa e aquilo que segue. Mas, na verdade, ele se casou novamente, né, depois de 9 meses, após o falecimento da sua esposa. Tem outras informações aqui importantes. Já falei para vocês que ele influenciava muitas pessoas, né? Igual eu falei para vocês, quase 800 mil seguidores. E na biografia dele não mostra
o nome da igreja que ele seguia, né, nas pesquisas que eu fiz aqui. Mas é importante dizer que ele se intitulava sendo atualmente como um seguidor de uma igreja evangélica, ou seja, ele tinha saído dos caminhos que ele seguia anteriormente. E aí o que acontece, pessoal? Essas previsões que ele fazia, essa fala dele, até por ser uma pessoa bastante eloquente, convincente, isso trazia realmente algumas preocupações para os seus seguidores. E aí o que acontecia? Ele alcançou uma fama assim muito rápida, né? E em vários portais hoje, em várias canais de TV, alguns, né? Melhor dizendo, trouxe essas informações a respeito dele. Então, conforme eu estou falando com vocês, ele fez algumas previsões. E essas previsões, basicamente, porque eu não quero que esse vídeo seja tão longo, mas essas previsões passam por um assunto muito importante. Igual, por exemplo, ele disse que 2023 seria liberto assim, uns demônios poderosos, e eles então iriam começar a trazer consequências em 2024. Mas qual que é a relevância e a importância disso? É porque ele traz o assunto com base em até algumas profecias bíblicas que falam sobre o anticristo, a nova ordem mundial, vou repetir, a nova ordem mundial, e essa ação direta do anticristo na vida das pessoas. Naturalmente que se você se aprofundar, você verá que existe algumas coisas lógicas nisso aí, porque são coisas bíblicas, igual, por exemplo, em um podcast ele cita as bestas, né, de Apocalipse 13, tanto a besta que emerge do mar, como a besta que emerge da terra. E qualquer pessoa com um mínimo de entendimento bíblico saberá que as nações, e até algumas nações de forma secreta, poderosos, também de forma secreta, trabalha para uma nova ordem mundial, passando pela economia, passando por dia de descanso, passando também pela ecologia. Então, pessoal, a gente traz aqui duas linhas de pensamento, que é o quê? A primeira delas é noticiar essa tragédia, essa situação, e alertar as pessoas que são envolvidas com determinadas situações para o estrago que isso causa na mente do ser humano, né? E a outra é que algumas profecias, algumas previsões que as pessoas trazem também de forma alarmista, isso já está profetizado na Bíblia há vários anos atrás, milhares de anos atrás. Basta você ler, por exemplo, o livro do Apocalipse, até o nome já diz, Apocalipse significa revelação, e é uma revelação vinda diretamente do céu para João. Para quem não sabe, João estava preso pelo Império Romano em uma ilha chamada Ilha de Patmos. E lá, ele, isolado, preso, ele recebeu as revelações de Deus contidas no livro do Apocalipse. Então, muitas pessoas ficam alarmadas quando acontecem essas situações e elas começam a ficar preocupadas e algumas nem dormem. Mas se você pegar a sua Bíblia e com alguém que tem um mínimo de conhecimento, por exemplo, do livro de Daniel e também no livro do Apocalipse, você verá que não existe nenhuma novidade nesse perfil de comportamento bastante alarmista de alguns teólogos. Inclusive, o pessoal do Empírico Podcast, no qual eu sou apresentador, estamos à disposição de qualquer um de vocês para que possamos nos aprofundar nesses estudos e ter assim revelado as verdades bíblicas. Da mesma forma, nós estamos aí trazendo essas informações para que cada um de vocês estejam cientes dos principais acontecimentos desta semana.
Espero que vocês gostem desse conteúdo, deixe seu like nele, compartilhe com mais pessoas e, acima de tudo, fica aqui a nossa mensagem. Não fique sendo apenas repetidores de pessoas famosas, mas que você possa se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Eu também sou cristão e deixo essa recomendação para vocês. Você então procure estudar mais a Bíblia. Estamos aqui, a nossa equipe do Empírico Podcast, como também da TV Zazá Brasil, estamos à disposição de vocês para que o conhecimento da palavra de Deus possa chegar até a sua casa e o seu coração. Você está no Espírito. Opa, já errei aqui, me perdoe, eu vou consertar. Você está no Empírico Podcast e aqui você tem experiência. Valeu e até mais.